Bom dia, graça e paz, meus irmãos, que Deus abençoe a todos, amém? Espero que todos estejam bem, para a glória de Deus. Amados irmãos, hoje estaremos meditando no livro de Êxodo, capítulos 20, 21, 22 e finalizando no capítulo 23. Convido a todos os irmãos neste momento para um breve momento de oração, em gratidão a Deus por todos os benefícios que Ele tem nos feito. Amém? Pai amado e querido, nós te louvamos, Senhor, te agradecemos, te rendemos glória e honra, que tudo que fizermos, ó Deus, seja com um único objetivo, que é glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, exaltar tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, para que outras pessoas possam também sentir essa alegria que somente o Senhor nos dá, essa paz que só temos no Senhor. Que todos que estiverem à nossa volta, que ainda não o conhecem, que por meio das nossas vidas e da palavra pregada a elas possam também chegar a conhecer este Deus maravilhoso, esse Jesus que transforma vidas. Pai amado, que nós te louvamos pela Tua palavra, essa palavra que transforma vidas. Por meio dela, obtivemos fé, essa fé necessária, que faz com que creiamos que Jesus é o nosso Senhor e Salvador e único Senhor. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Tudo foi feito por Ele, para Ele, nada do que foi feito se fez se não fosse por Ele. Te louvamos, ó Deus, pelo livro de Êxodo, capítulos 20, 21, 22 e 23, que será ministrado ao coração dos irmãos. Este livro maravilhoso que proclama o Teu nome, que gira em torno das Tuas promessas, que proclama, Senhor, a verdadeira liberdade que é encontrada quando estamos submissos ao Senhor. O livro de Êxodo é maravilhoso, é um livro de salvação e é um livro abençoado e que eu tenho certeza que estará abençoando as nossas vidas. Te louvamos, Senhor, e te agradecemos pelo dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, no capítulo 20, é um capítulo que contém uma das passagens mais conhecidas da Bíblia, os 10 mandamentos. Esses mandamentos, irmãos, fornecem um conjunto fundamental de princípios morais e éticos para o povo de Israel e servem como um guia para o seu relacionamento com Deus e com os outros também. Deus, amados irmãos, fala os 10 mandamentos diretamente ao povo de Israel, a partir do Monte Sinai. Esses mandamentos incluem instruções sobre adorar somente a Deus, honrar os pais, não assassinar, não cometer adultério, não roubar, não dar falso testemunho e não cobiçar. Eles também enfatizam a importância de observar o sábado como dia de descanso e adoração ao Senhor. O povo de Israel então fica aterrorizado com os trovões, relâmpagos e o som da trombeta que acompanha a revelação de Deus. Eles pedem a Moisés que fale com Deus em seu nome e prometem ouvir Moisés. Moisés, amados irmãos, os tranquiliza e o povo fica à distância, enquanto ele se aproxima da nuvem espessa onde está a presença de Deus. Deus, amados irmãos, fornece mais instruções sobre a adoração, incluindo, irmãos, a construção de altares com materiais naturais e a importância de não usar degraus para subir ao altar, para não expor a sua nudez. As palavras citadas em Êxodo, capítulo 20, amados irmãos, foram proferidas de forma audível pelo Senhor a todo o povo de Israel,
quando se encontravam de pé junto ao Monte Sinai. A lei escrita por Deus, irmãos, nos corações e consciências dos homens foi de tal maneira deformada pelo pecado que foi necessário então marcar o caráter da justiça e da santidade de Deus. Então a lei, amados irmãos, proferida de forma audível, veio não somente protestar contra o pecado que há no homem, como também, amados irmãos, vindicar a justiça e a santidade de Deus, exibindo então com isso de forma clara que ele não é como o homem e não criou o homem no estado em que o homem se encontra, senão que tudo o que há de diferente neste, em relação à natureza divina, deveu-se, irmãos, à entrada do pecado no mundo. Adão pecou e toda a humanidade estava então destituída da glória de Deus. E para isso, Deus nos apresenta no livro de Êxodo e em toda a Bíblia esse plano de salvação, de redenção, não somente do povo de Israel, mas a toda a humanidade. Mas a lei, irmãos, aponta a todo homem o dever de ser perfeito e santo, como Deus é perfeito e santo. Assim, o homem é responsável perante ele em ser aquilo que foi criado, para que foi criado. Para isso, irmãos, o Senhor proveu os meios necessários de redenção, perdão, mortificação do pecado, pela morte vicária de Jesus, pela operação do Espírito Santo, pelo dom da fé e da sua palavra revelada, para que o homem, irmãos, possa ser curado desta enfermidade chamada pecado e viver em santidade e justiça na presença de Deus. Pela lei, irmãos, nós podemos entender que Deus é o nosso Criador, Pai e Senhor, e deve receber de nós temor, amor, reverência e glória. Que tudo o que fizermos, falarmos, todas as nossas atitudes sejam para glorificar a Deus. Amém? No capítulo 21 do livro de Êxodo, nós veremos, irmãos, um conjunto de leis e regulamentos conhecido como Livro da Aliança. Estas leis, irmãos, fornecem orientação sobre vários aspectos do comportamento social e legal entre os israelitas, concentrando-se então, irmãos, em questões como escravidão, danos pessoais e direitos de propriedade. O capítulo consiste principalmente do que a gente chama hoje de jurisprudências, que abordam situações específicas, e prescrevem julgamentos que Deus achou apropriados. Veremos no capítulo 21 que este capítulo aborda o tratamento dos escravos hebreus. Os hebreus, amados irmãos, que se venderam como escravos para pagar dívidas, serão libertados no 7º ano. Mas se um senhor der uma esposa a um escravo, ela e todos os filhos que lhe tiverem permanecerão com o senhor. Se o escravo então desejar permanecer com o seu senhor, ele pode optar por fazê-lo furando a orelha em sinal de servidão permanente. Entre os versículos 12 a 27 do capítulo 21, relata leis que são relativas a danos pessoais. Esses versículos, irmãos, tratam de vários casos de danos pessoais e homicídio culposo. As leis incluem regulamentos sobre homicídio, punição para aqueles que prejudicam outras pessoas, é o famoso e conhecido, olho por olho, dente por dente. A compensação, irmãos, por lesões e penalidades por causa do aborto espontâneo de uma mulher grávida, entre outras leis. Veremos também no capítulo 21 uma
uma seção que aborda os casos envolvendo animais que ferem ou matam pessoas e as responsabilidades dos seus donos. Abrange também questões relacionadas com danos materiais causados por animais e as consequências para o proprietário do animal. Então nós vemos aí entre os versos 28 a 36 essas leis que são relativas à propriedade e aos animais. Amém? Também veremos no capítulo 21 versículos a respeito da restituição e compensação, ou seja, esses versículos, irmãos, descrevem várias situações que exigem restituição ou compensação, incluindo roubo, propriedade emprestada e danos às colheitas. Eles também abordam questões de negligência e descuido. No capítulo 21, também veremos a respeito das leis relacionadas à justiça social e também à compaixão. O final do capítulo 21 de Êxodo enfatiza, irmãos, os princípios de justiça, compaixão e cuidado para com os vulneráveis. Estão incluídas leis relativas ao tratamento de viúvas, órfãos e pobres. O povo de Israel são instruídos a não maltratar os estrangeiros que vivem entre eles, pois eles próprios já foram estrangeiros no Egito. No capítulo 21, ele termina com um lembrete da importância de obedecer aos mandamentos de Deus e de não comer carne de animais dilacerados por fera. Então aqui existe no final do capítulo uma observância religiosa. O propósito, irmãos, da lei era o de forjar uma sociedade que revelasse ao mundo qual é o caráter do único Deus verdadeiro, que ele é bom, misericordioso, mas também é justo. Certamente, irmãos, não somente julga o pecado, como exige daqueles que estão aliançados com ele, que façam então reparação de seus erros e que pratiquem o que é justo. E finalizando o capítulo 21, o que são do povo de Deus devem atentar-se de modo muito sério para os seus mandamentos, porque eles são corrigidos por esses princípios e se exige, irmãos, deles que pautem a sua caminhada segundo esses princípios que nos revelam o caráter justo e bom do Deus que servimos, este Deus que é único e verdadeiro. Amém? Olá, irmãos, vamos então dar continuidade agora no capítulo 22 do livro de Êxodo, aonde veremos neste capítulo que continua a fornecer leis e regulamentos dentro do livro da aliança, que oferece orientação sobre vários aspectos do comportamento social, moral e legal entre o povo de Israel. Este capítulo, amados irmãos, aborda questões relacionadas ao roubo, restituição, direitos de propriedade, justiça social e obrigações religiosas. A continuação das leis que Deus deu a Moisés no Sinai, que lemos no capítulo 22, refletem, irmãos, o mesmo caráter das leis do capítulo anterior. Nós vemos claramente o rigor previsto, irmãos, nas penalidades dos danos, como o dolo contra o próximo, especialmente contra os fracos e desamparados, como os órfãos e viúvas, em favor dos quais o próprio Deus afirma que se levantaria pessoalmente para julgar a causa deles e punir os seus ofensores. Veremos no capítulo 22 leis relativas ao roubo e à restituição, onde
é descrito, né, as leis relacionadas ao roubo, danos à propriedade e à restituição. Abrange cenários como roubo, morte de um ladrão pego em flagrante, danos à propriedade e empréstimos de itens. A restituição e a compensação são prescritas, irmãos, como soluções apropriadas para diversas situações. Capítulo 22 ainda fala a respeito de leis relativas à conduta moral e ética. As leis também tratam isso de forma poderosa. Os versículos, irmãos, que se seguem no capítulo 22 abordam vários aspectos da conduta moral e ética dentro da comunidade. Estão incluídas leis relacionadas à sedução, à feitiçaria, à idolatria. Os povos de Israel, amados irmãos, são advertidos contra maltratar estrangeiros, viúvas e órfãos. O capítulo também reafirma a importância de servir somente a Deus. Amém? Dando continuidade, veremos também a respeito de leis relativas a empréstimos, onde os versículos entre 25 e 27 que fala a respeito disso enfatizam, irmãos, a importância de emprestar aos necessitados sem cobrar deles juros. É considerado um ato de caridade e uma forma de ajudar os menos favorecidos, quando dessa maneira era feito. O capítulo, irmãos, também termina com instruções sobre como apresentar ofertas e primícias a Deus. E finalizando, amados irmãos, o capítulo 22, nós vemos que o povo de Israel foi instruído a serem um povo santo, evitando comer carne dilacerada no campo. A proibição de consumir carne de animais mortos por outras feras vai além de uma simples questão de saúde. Representa, irmãos, a separação entre o povo de Deus e as práticas pagãs. Essa lei sobre alimentação é chamado a santidade e a pureza, incentivando os israelitas a manter-se puros e consagrados em seu relacionamento com Deus. A instrução revela a preocupação de Deus com a integridade espiritual de seu povo, estabelecendo, irmãos, normas que distinguem, Israel de outras culturas e sociedades. Além disso, a lei reflete o cuidado de Deus com a saúde e o bem-estar físico do povo, pois o consumo de carne de animais mortos por predadores poderia ser perigoso. A santidade, irmãos, neste caso, abrange tanto aspectos espirituais quanto práticos, enfatizando a necessidade de viver de maneira, irmãos, que honre e glorifique a Deus em todos os aspectos da vida. Amém? Olá, irmãos. Estamos então iniciando o capítulo 23 do livro de Êxodo, o último capítulo da leitura do dia de hoje, onde ele continua a fornecer leis e regulamentos dentro do livro da aliança, que oferece orientação sobre vários aspectos do comportamento social, moral e legal entre o povo de Israel. Este capítulo, irmãos, aborda questões relacionadas à justiça, imparcialidade, observância religiosa e conduta ética. Tudo aquilo que faz parte de um pacote de uma vida cristã para com Deus. O capítulo 23, então, inicia enfatizando a importância de não dar falso testemunho, de não se juntar aos ímpios para perverter a justiça e de não mostrar favoritismo aos pobres e aos poderosos. O povo de Israel são ordenados a seguir a verdade e a buscar a justiça, mesmo que isso signifique
ir contra a maioria. Também fala a respeito do ano sabático e descanso sabático. Esses versículos, irmãos, relacionados ao sábado, instruem o povo de Israel a observar o ano sabático, no qual permitem que sua terra descanse e não semeie ou colha colheitas. Além disso, eles são lembrados de observar o sábado como um dia de descanso e adoração. Essas práticas, irmãos, têm como objetivo proporcionar renovação física e espiritual do povo de Israel. O capítulo continua descrevendo 3 festas e 3 festivais anuais de peregrinação que o povo de Israel deve observar, que seria a festa dos pães ázimos, a festa da colheita ou semanas, mais tarde conhecida como Pentecostes, e a festa dos tabernáculos. Esses festivais servem como momentos de celebração e adoração a Deus. Entre os versos 20 a 33 do capítulo 23, nós veremos, irmãos, que Deus promete enviar um anjo diante dos israelitas para liderá-los e protegê-los em sua jornada para a terra prometida. Eles são ordenados a ouvir o anjo e obedecer a sua voz. Deus os adverte para não provocá-lo ou se rebelar contra a sua orientação, pois o anjo tem autoridade para trazer julgamento. Os israelitas têm a certeza de que Deus os abençoará e lhe dará a vitória sobre os seus inimigos. No capítulo 23 também nós vimos a respeito dos limites territoriais e conquista. Deus aqui ele coloca limites, territoriais da terra prometida, que ele fornecerá ao povo de Israel. Ele também afirma que os ajudará a expulsar os habitantes da terra à medida que gradualmente tomarem posse dela. E Moisés, irmãos, finalizando, irmãos, o capítulo 23, nós vimos que Moisés diria estas palavras ao povo de Israel antes que o Senhor entrasse em aliança com eles, para que entendessem que o seu compromisso com Deus exigiria, todas essas ações. Mas para encorajá-los, Deus fez também a promessa de que se o servissem de modo que lhes estava exigindo, ele os abençoaria, lhes dando prosperidade de alimentos e água, bem como retiraria do meio deles as enfermidades, e não haveria em Israel mulheres que abortassem ou fossem estéreis, e teriam uma vida longa, longeva, como podemos dizer. Enviaria também o seu terror diante deles, confundindo a todo o povo aonde entrassem, e faria com que seus inimigos lhe voltassem as costas, e expulsaria todos os seus inimigos da terra prometida, aos poucos, de modo que eles possuíssem a terra por herança. No capítulo 23, nós então vimos várias lições que podemos aprender e que Deus tratou com o povo de Israel, sobre a importância da justiça social, o valor do descanso e da renovação. Também ensina a respeito da seriedade, da idolatria. Deus aqui adverte severamente, contra a idolatria. A respeito também da promessa de proteção e providência, ou seja, as promessas de Deus de proteção e bênçãos para aqueles que obedecem às suas leis são uma lembrança do seu cuidado e de sua fidelidade. Elas incentivam a obediência, irmãos, e a fé em Deus. E finalizando, o Êxodo capítulo 23 é um capítulo que não só estabelece regras, mas também ensina princípios eternos sobre a natureza de Deus e a vida em comunidade,
nos lembra da importância da justiça, do descanso, da adoração pura e da confiança na providência divina. Amém? Que Deus, amados irmãos, abençoe a todos. Finalizamos então mais um dia de leitura, capítulos 20, 21, 22 e finalizando no capítulo 23. Tenham todos uma excelente leitura, uma excelente meditação nas Sagradas Escrituras por intermédio deste livro maravilhoso. Amém? Fiquem com Deus, fiquem na paz e até amanhã, onde daremos continuidade na leitura das Sagradas Escrituras. Amém? Um forte abraço e até amanhã.